Se a sua vida dependesse de uma informação que você recebeu do próprio Hitler, você acreditaria nela? E se você soubesse que ele tem bons motivos para mentir sobre ela, você acreditaria? Eu sou Eduardo Lutzer, você está no canal Verdade Nua e Crua, e é disso que nós vamos falar hoje. Alguns dias atrás, o neo-ateu Antônio Miranda gravou um vídeo rebatendo a afirmação do Dr. Marcus Eberlin de que a eugenia praticada pelos nazistas teria sido fruto de Darwin e do neodarwinismo. O Antônio então argumenta que não, que na verdade Hitler não teria bebido do evolucionismo, mas sim do cristianismo. A argumentação dele pode ser dividida em basicamente duas partes. A primeira é que a evolução não tem nada a ver com a eugenia, e a segunda é que Hitler teria bebido do cristianismo por ele mesmo ser cristão. Por maior que pareça a bobagem, realmente é isso que ele argumentou. Por exemplo, você pode ver aqui logo no início do vídeo dele, quando ele entra no assunto de Hitler, ele diz o seguinte: ele falou que Hitler bebeu da evolução para praticar o eugenismo. Esse aí não tá conhecendo muito bem o que inspirou Hitler, né? Aqui logo em seguida ele vai começar a argumentar sobre Lutero. Eu vou comentar esse assunto daqui a pouco, porque a argumentação dele, que vocês vão ver daqui a pouco, é de que Lutero teria influenciado a eugenia de Hitler. O que significa claramente que ele não sabe o que é eugenia. Na cabeça dele, eugenia é caçar judeu. Mas isso é antissemitismo. Lutero era de fato antissemita, mas nunca foi eugenista. Até porque a eugenia foi cunhada por Francis Galton, primo de Charles Darwin, muito tempo depois de Lutero, e influenciado único e exclusivamente na Origem das Espécies de Charles Darwin. Se você vê o artigo da Enciclopédia Britânica sobre Francis Galton, ele vai dizer assim de uma maneira muito interessante que Galton foi um dos primeiros a reconhecer as implicações da teoria da evolução desenvolvida por Charles Darwin para a humanidade. Percebe que ela não diz distorcer, diz reconhecer. E não só isso, diz que o livro de Galton sobre eugenia, o primeiro quando ele ainda estava formulando os conceitos, sem sombra de dúvida, ajudou Darwin a estender a teoria da evolução para a humanidade. E por isso que Galton, que não foi mencionado na Origem das Espécies, é mencionado diretamente várias vezes no próximo livro, Descent of Man, A Descendência do Homem. E esse livro, Hereditary Genius, ele é eugenia pura, mas os conceitos fundamentais dela. O Antônio Miranda ainda reforça o argumento lá no final, em 1850, quando ele diz o seguinte: Marquinho, aonde que na evolução fala isso? Aonde que a teoria da evolução diz que existe um ser superior ao outro? Quem fala isso são os crentes. Os crentes falam, olha, os anjos são superiores aos humanos, a raça adâmica era superior à nossa raça atual. Você vive falando isso, que nós estamos evoluindo, né? Você fala que Deus é superior a todo o resto. Então vocês que têm esse gradualismo, essa ordem de excelência, é na religião cristã que existe essa escala de melhoria. Na evolução, não. Eita, parece que tem um certo neodarwinista que não sabe o que fala evolução. Um certo não, acho que todos, né? Do YouTube pelo menos todos. A evolução então não fala de seres superiores aos outros? É claro que para um público dele, que jamais vai questionar nada, é um argumento ótimo. Você pode mentir o quanto quiser. Eu poderia apelar e mostrar os próprios escritos de Galton, que é onde fala isso mais diretamente. Só que não é esse o intuito desse vídeo. O Dr. João Paulo já fez um vídeo falando sobre eugenia, falando sobre a influência de Galton em Hitler. Então eu não vou focar nisso. Teria muito mais para ser dito. Mas eu quero mostrar apenas o que Darwin falava sobre a superioridade de uns em relação a outros. Por exemplo, nesse segundo livro, A Descendência do Homem, Darwin não podia ser mais explícito que isso. Ou você vai dizer que isso aqui não é evolução. Evolução é só o primeiro, pois acabou ali. Teoria da evolução é só a origem das espécies. Essa aqui é a aplicação da Origem das Espécies para a humanidade, escrito pelo próprio Darwin. E para não me delongar muito, vou passar bem por cima, por exemplo. Ele fala o seguinte: em um período futuro, não muito distante, medido em século, as raças civilizadas da humanidade do homem, não está falando de povos, não está falando de nações civilizadas, está falando de raças civilizadas, certamente vão exterminar e substituir as raças selvagens no mundo. Aqui ele está falando claramente de raças civilizadas que vão exterminar e substituir as raças selvagens. O que ele chama de raças selvagens? E o que ele chama de raça civilizada? Alguns exemplos, por exemplo, ele diz que religião, isso é, a crença em agentes espirituais e não visíveis, é uma crença praticamente universal nas raças menos civilizadas. Isso é, a religião não é das raças mais civilizadas. Já está um pouquinho abaixo, assim. Está falando de raça. Ele diz que uma maneira fácil de distinguir as duas é olhar para o cérebro. Ele diz a crença de que existe alguma relação bem próxima entre o tamanho do cérebro e o desenvolvimento das faculdades intelectuais é suportada pela comparação dos crânios de raças selvagens com civilizadas, tanto do povo moderno quanto do povo ancião. O que ele diz que se você pega crânios hoje de raças selvagens e raças civilizadas, o cérebro das raças civilizadas serão maiores. Por exemplo, dos Neandertais, que eram bem maiores que os nossos, né? Mas isso aí ele não fala. Mas eles podem dizer, mas tá falando de raças selvagens e civilizadas, não estão falando de raças superiores ou inferiores. Mas olha que interessante. Ele diz assim, países civilizados, eles acumulam propriedades e deixam isso para seus filhos. Aí ele descreve basicamente o capitalismo aqui, e ele diz assim, e é por causa disso que as raças civilizadas estão se expandindo, né? E já estão por praticamente todos os lugares, dentro de seu alcance,
tomando o lugar das raças inferiores. Qual que é o contrário de raça inferior? Aqui ele está contrastando raças civilizadas com raças inferiores. Isso é, aquelas raças selvagens que ele fala, os religiosos, que têm cérebro menor, eles são raças inferiores, palavras de Darwin, que as raças civilizadas estão alcançando e substituindo. Aqui ele está falando do contexto de expansão para a África, a Europa colonizando a África. Aqui ele não fala, mas é claramente se referindo aos africanos como raças inferiores. E como se não bastasse, ele faz uma descrição bem visual aqui. Ele fala do professor Schaffhausen, que diz que ele chamou a atenção de que, aparentemente, essas características faciais, como essa protuberância supraorbital, isso é, com a sobrancelha mais grossa, robusta para frente, assim, que é uma característica dos australoides e também dos negroides, os australianos e os africanos, são características de raças inferiores de homens. Isso aqui é o Darwin, tá? E sobre os negroides, especificamente, tem uma nota de rodapé que saiu desse livro, mas tem em outras edições. Por exemplo, que ele diz assim, professor Agassiz, aí dá uma referência de um jornal do Brasil, ele remarca que os sexos de índios americanos diferem menos do que nos negroides e nas raças superiores. Então, os índios não fazem parte das raças superiores, nem os negros. Essa nota de rodapé foi tirada depois. Mas isso é muito interessante que o próprio Darwin escreveu isso. Não contente, Darwin ainda escreveu um monte de cartas. Isso aqui é um site que contém praticamente todas as cartas que Darwin escreveu. Até as que ele não sabia que seriam guardadas. Aonde ele mostra mais de si mesmo do que nos livros, onde ele tenta ser mais polido. E olha que interessante o que ele fala. Ele comentando sobre a guerra da Turquia, né? Ele diz assim, lembre dos riscos que as nações da Europa correram há não muito século atrás de serem sobrepujadas pelos turcos. Quão ridícula essa ideia parece agora, que as raças mais civilizadas chamadas de caucasianas, isso é, ele tá falando dos brancos, derrotaram os turcos na luta pela existência. Aí não contente, ele continua. Olhando para o mundo a uma data não tão distante, que incontável número de raças inferiores terão sido eliminadas pelas raças mais civilizadas. O que são raças civilizadas? Está falando da Europa. E o turco é uma dessas raças inferiores. Que grande número de raças inferiores serão eliminadas pelas raças superiores do mundo. Essa é a carta para William Graham, dia 3 de julho de 1881. Mas não é a única, tem muitas. Eu peguei 3 exemplos aqui só. Para Charles Kingsley, que ele diz assim, ó, lá no final. É bem verdade o que você diz sobre as raças superiores de homens. Quando superiores o suficiente, elas vão substituir e limpar as raças inferiores. Por clearing, limpar, aqui ele não está falando de dar um banho, ele está falando de exterminar. Raças europeias superiores exterminando as raças inferiores. Depois ele dá alguns exemplos históricos disso já acontecendo. E tem muitos outros exemplos, eu só quero mostrar a carta que ele mandou para Galton, depois do primeiro livro sobre eugenia. Ele diz assim, eu nunca, em toda a minha vida, li alguma coisa mais interessante e original do que esse primeiro livro sobre eugenia. E quão bem e claro você coloca cada ponto. Aí por fim ele diz assim, ó, você fez um convertido de um oponente em alguns aspectos. Porque eu sempre mantive de que, exceto pelos idiotas, os homens não diferenciavam tanto no intelecto, apenas no zelo e no trabalho duro. O que eu ainda que seja uma importante diferença. Mas ele está dizendo que se converteu ao pensamento de Galton, ao pensamento eugênico, de graduação e superioridade de raças. E é por isso que ele cita Galton várias vezes no Descent of Man. Então, Miranda e neo-ateus do Brasil, negar a história não é sua solução. Você poderia afirmar que isso é uma falácia genética, e que Darwin ser machista, racista, homofóbico, não desprova a evolução em si. Eu até concordo com isso. Interessante que nas cartas de Darwin, eles colocam aqui esse contenta warning, que ele diz assim, a linguagem de Darwin, né, pode incluir linguagem racista, sexista, ableísta, homofóbica e outras linguagens discriminatórias e inaceitáveis hoje. Porque Darwin era esse cara. Não adianta negar a história. Darwin era eugenista. Darwin e a teoria da evolução falam de raças humanas superiores umas às outras. Negar isso só fica feio. Só mostra o quão ignorante vocês são do que vocês mesmos defendem. Só alega falácia genética fica muito mais bonito pra vocês. Porque daí é pelo menos uma defesa válida. Só não diz que a evolução não fala isso porque fala. Que Darwin não defendia isso porque defende. A eugenia, na verdade, faz todo sentido dentro da evolução. Ela nada mais é do que um mecanismo para garantir a sobrevivência do mais apto, mais esperto, mais forte, mais resistente, sobre o menos apto. As raças inferiores, menos espertas, menos fortes, menos resistentes, mais religiosas, como Darwin fala. E como ele mesmo disse, o extermínio faz sentido. Ah, mas Darwin era abolicionista. Ele não gostava de escravos, mas era a favor do extermínio de nações inteiras. É por isso que a Enciclopédia Britânica fala que Francis Galton foi um dos primeiros a perceber, a reconhecer as implicações para a humanidade da teoria de evolução desenvolvida por Charles Darwin. Não a inventar, não a distorcer, mas a reconhecer, perceber. Você pode ser evolucionista e não defender isso, agora não tenta negar a história. Mas como não é esse o foco do vídeo, e teria muita coisa para falar sobre isso, eu vou focar no foco do vídeo, que vai ser o argumento religioso, que começa aqui em 5 e 5. Aqui ele vai passar vários minutos lendo trechos sobre os judeus e suas mentiras. Um livro completamente antissemita de Martin Lutero. E não tem por que eu negar isso. Negar que Martin Lutero era antissemita, odiava judeus, é a mesma coisa que negar que Charles Darwin era racista, que separava os seres humanos
em gradação de raças superiores e inferiores. Nesse livro, Martinho Lutero diz que deveriam queimar as casas dos judeus e as sinagogas, confiscar os livros, impedir que ele pregassem a fé deles em público, sob pena de morte, inclusive. Ele fala um monte de bobagem aqui. E não tem por que negar isso. Ele falou, mas tem uma coisa que Martinho Lutero nunca falou. Martinho Lutero nunca disse que os judeus eram uma raça diferente de seres humanos inferiores. Esse conceito de raças humanas inferiores umas às outras é exclusivamente de Darwin. Por exemplo, Lutero ele não escreveu apenas o Sobre os Judeus, Sobre as Mentiras. Esse foi um dos últimos livros dele. Mas ele escreveu muitos outros livros, como por exemplo esse daqui. Esse aqui é o Weimar Ausgaben, parte 11. E isso aqui é basicamente um tratado escrito focado explicitamente na conversão de judeus. Por exemplo, aqui na página 315, que é um capítulo falando da ascendência de Jesus vindo dos judeus, né? Ele diz o seguinte. Isso aqui tá em alemão gótico, eu confesso que tenho bastante dificuldade em ler isso. Então na hora da edição eu vou pôr uma legenda aqui para vocês acompanharem. Mas ele diz assim, os judeus são sangue de Cristo. Nós somos estrangeiros e aparentados. Mas eles são amigos de sangue, irmãos e primos do nosso Senhor. Então, por isso, se nós temos o que nos orgulhar do sangue e da carne, ou no sangue e na carne, muito mais, ou quanto mais os judeus, que são muito mais próximos de Cristo. Aí depois ele cita Paulo, Romanos 9,5, falando que Cristo veio dos judeus, e depois ele fala que Deus escolheu os judeus para dar a sua palavra, enfim. Então aqui ele tem uma visão bastante positiva dos judeus. Mas um pouco antes, no capítulo anterior, ele é ainda um pouco mais explícito, numa carta escrita em latim, para um tal de Jonas André. E se eu já tenho dificuldade para ler o alemão gótico, meu latim é pior ainda. Aqui Lutero expressa preocupação na conversão dos judeus. Ele diz assim, tenho visto que tem muitas cartas, muito material espalhado por aqui e por ali, na tentativa de convencer os judeus da vinda do Messias, né? Alguma coisa parecida com isso. Mas nada que tenha dado muito resultado, ele diz aqui embaixo. Aí ele diz que esse manual tem um conjunto de argumentos escrito de tal modo que não haja nada muito tolo, nada muito idiota que possa ser respondido. Isso a ideia aqui é que são argumentos sólidos que os judeus não possam responder. Se você nunca leu nada de Martinho Lutero, saiba que ele gosta de colocar apelidos em todo mundo. E ele tem um jeito de falar meio grosseiro, assim. Então isso aqui é um conjunto de argumentos que os judeus não vão conseguir responder. Essa é a ideia. Aí ele diz que Lutero permitiu que fosse traduzido para o latim, que é a língua amplamente falada pelos gentios por toda parte, porque ele espera de que seja mais útil em latim, onde todo mundo possa entender, do que no próprio alemão. Então a ideia dele era que traduzisse esses argumentos para que mais judeus pudessem entender e se converter, se convencer da vinda do Messias. Ele diz assim, porque é claro que os judeus eles são facilmente desviados da palavra de Deus para as tradições talmúdicas, assim como nós, aí falando deles em geral, são desviados para as tradições escolásticas e tomísticas. Mas ele conclui assim, eu não duvido que aqueles que são sinceros, ou têm sinceridade, alguma coisa parecida com isso, nas escrituras do profeta Moisés, então falando claramente aqui de judeus, serão muito movidos por esses argumentos. E depois ele cita uma carta aqui para um tal de Bernhard, que seria Bernardo, né? Que é um judeu convertido. E ele não vê nenhum problema nisso. É claro que na teologia de Lutero, por mais que ele odiasse os judeus, que sim, ele era muito antissemita, mas ele entendia que um judeu que aceitava Cristo passava a ser cristão e deixava de ser judeu. O que significa que para Lutero, o judaísmo é uma religião e não uma raça, como era na cabeça de Hitler. E como uma religião, eles poderiam ser convertidos para o cristianismo. Agora, para Hitler, o que um judeu poderia fazer para deixar de ser judeu? Nada, morrer. Porque ele tinha essa concepção de raça vinda de Darwin, que eu mostrei aqui falando claramente que turcos eram raça inferior, negros, selvagens, religiosos, tudo raça inferior. E Hitler tinha essa concepção de raça que colocava judeus como uma raça inferior e que não poderia ser feito nada para salvá-los. E para eles só restava a morte. Mas Antônio Miranda argumenta que a prova de que Hitler bebeu do cristianismo e não de Darwin é que, olha bem o argumento, o nazismo estava cheio de símbolos cristãos e, portanto, era cristão. Difícil. Esses aqui são alguns símbolos alemães. Você vê aí que não tem aí o símbolo da evolução, né? É tudo símbolo cristão, ó. Aqui é uma coisa interessante. O que seria o símbolo da evolução? Qual que é o símbolo da religião evolução? Porque teorias não tem símbolo, né? É aqueles macaquinhos andando um atrás do outro até chegar no ser humano. Isso aí foi cunhado só em 65, 20 anos depois da morte de Hitler. Qual que seria o símbolo da evolução para Hitler usar? O assunto do meu vídeo é a parte religiosa, então não vou explorar isso. Mas o capítulo 11 do Mein Kampf, o livro escrito pelo próprio Hitler, que era o capítulo que descrevia a evolução das espécies, foi o único capítulo que virou panfleto para circular em toda a Alemanha. Mas enfim, ele continua. No anel tá Gott mit uns, Deus conosco. Que Gott mit uns. Isso aqui é um argumento no mínimo preguiçoso, né? Porque Gott mit uns und wir mit ihm é lema das tropas alemãs desde a Primeira Guerra Mundial, veio da Prússia. Para isso não ter na época de Hitler, ele teria que tirar, o que seria comprar briga. Esse argumento não faz o menor sentido. E depois ele mostra fotos de padres benzendo. Olha que lindo, um padre benzendo as tropas nazistas. Olha que coisa de louco, né? Olha aqui, ó. Mais padres e nazistas. Ó, aí isso aqui vai falar o quê? Que eles não eram cristãos, né?
Será que eles eram um pouquinho cristãos? Será que eles tinham Deus no coração ou não? Então o argumento dele central é isso. Hitler era cristão, ia às igrejas. Essa foto, inclusive, ficou bem famosa. Enfim, eu não preciso mencionar os políticos brasileiros que em época de eleição estão todos na igreja querendo voto de evangélico, de católico, umbanda, espírita, maçom. Até nos cultos da ateia eles vão também, se isso for trazer alguma vantagem em termos de votos, né? Significa que os nossos políticos brasileiros, que eu não vou mostrar aqui para não fazer apologia para nenhum, eles são de todas as religiões ao mesmo tempo. Agora, Hitler era cristão? Uma coisa interessante nesse vídeo inteiro, você pode conferir depois se você quiser, é que é o mesmo modus operandi de todos os neodarwinistas e neoateístas do YouTube. O mesmo. Eles olham figurinhas e tiram conclusões das figurinhas. Aí pode falar de predação por osmose, protocélulas surgindo, quando na verdade é uma vesícula. Diz que num frasco surge aminoácido e esse aminoácido vira ferredoxina, ainda fala o nome de aminoácido da proteína errado. Diz que tudo bem usar água destilada e que a Terra primitiva era cheia de borosilicato industrial, enfim. Porque eles só olham as figurinhas quando muito leem a introdução e a conclusão do artigo e podem falar qualquer besteira porque tem um público que não vai atrás. Mas para falar historicamente se Hitler era de fato cristão ou não, basta você conseguir responder uma pergunta. Você confia em Hitler? Eles poderiam encontrar um monte de frases do próprio Hitler confirmando essa ideia de que ele era cristão, para não precisar ficar só contando a historinha. Lê o que ele mesmo escreveu. Por exemplo, esse livro aqui, ó, Discursos Completos de 1905 a 1924. Perceba que isso aqui vai até antes da Primeira Guerra Mundial, quando Hitler ainda estava tentando construir a sua carreira política. E você tem cada palavra que já foi registrada dele nesse período. Tem outros de outros períodos também. Isso aqui é um livro de 1.400 páginas, se eu não estou enganado. E tem bastante coisa interessante que ele fala nesse período. Nesse período de construção da carreira política, ele afirma várias e várias vezes ser cristão. Por exemplo, ele fala assim: meu sentimento cristão me direciona ao meu Senhor e Salvador como um guerreiro. Como cristão, não posso permitir que os meus olhos sejam vendados, mas tenho o dever de lutar pela verdade e pelo que é correto. Como cristão, também tenho um dever para todo o meu próprio povo. Essa frase é bem genuinamente cristã, não é? Esse outro livro aqui também tem vários discursos de Hitler, mas agora é entre as guerras, entre a primeira e a segunda, entre 1925 e 1933. E aqui também tem vários discursos cristãos de Hitler. Ele diz o seguinte, 24 de maio de 1927. Me acusam de ser contra a igreja, mau ou até anticristão. Aliás, não cristão. Aí ele vai se justificar, falando que se cristão for apenas confessional, então beleza, eles são anticristãos. Mas se o critério for fazer a vontade do nosso Senhor, então somos melhores, ele diz. Aí ele disse que cristianismo, basicamente, é se opor ao comunismo. E ele diz assim, servimos a Cristo mais do que aqueles que se aliam a marxistas, ateus e judeus. Olha, Hitler era contra ateu também. Ateu para Hitler era comunista, era russo, porque o comunismo é o Estado ateu. Mas você encontra várias dessas citações de Hitler antes da guerra, se dizendo cristão. Quando ele estava construindo sua carreira política, quando ele precisava dos votos, em frente a igrejas e comunidades cristãs, ele sempre se dizia cristão. É por isso que um biógrafo de Hitler, Richard Weikart, ele escreveu aqui esse livro chamado Hitler's Religion, a religião de Hitler. Ele escreveu vários livros sobre Hitler, para falar a verdade. Não só eles, diversas pessoas escreveram. Mas esse livro é bastante interessante porque ele aborda todos os aspectos e falas de Hitler em diferentes períodos. Por exemplo, Hitler era ateu? Hitler era cristão? Hitler destruía igrejas? O antissemitismo de Hitler vem do cristianismo, que é a acusação do Antônio Miranda? Ó, já respondi há muito tempo. Ele era ocultista e paganista? Pagão, né, no caso. Esse capítulo é muito interessante. Quem era o senhor de Hitler? Ele era criacionista? A moralidade era baseada em religião? Esse livro é fantástico. Mas ele diz assim, logo no início, sobre a religião de Hitler. Ele diz, não é de se assustar que tantas pessoas hoje fiquem confusas sobre a religião de Hitler. Dá um zoom aqui. Ele queria que fosse dessa maneira. Ele era um notório mentiroso e fazia as declarações conflitantes sobre religião para diferentes públicos. E é por isso que mesmo alguns amigos e associados nem sempre tinham certezas sobre as crenças religiosas dele. E é por isso que eu iniciei com uma pergunta. Você acreditaria em Hitler? Ele se dizia cristão sempre que falava para públicos cristãos. Mas Hitler tinha uma característica interessante. As poucas vezes que ele cita Jesus de fato, ele faz uma descrição de Jesus um pouco estranha. Quem era Jesus para Hitler? Quando Hitler falava de Jesus, ele não estava dizendo do Jesus que você pensa quando lê a Bíblia. A visão dele era o seguinte, voltando naqueles primeiros discursos lá, ainda por volta da Primeira Guerra Mundial, ele descreve Jesus nos seguintes termos. Com amor incondicional, como cristão e ser humano, leia o trecho que proclama como o Senhor finalmente teve coragem e pegou o chicote para expulsar os cobradores de juros, né, os usurários, a geração de víboras e serpentes de dentro do templo. Jesus, para Hitler, é aquele cara que pegou o chicote e saiu correndo atrás de judeu no templo. Ele ainda assim,
Ele ainda diz assim, ele continua, de qualquer forma, estou convencido de que não há grande diferença entre o chicote de Jesus e um cacetete de borracha. O exemplo de Jesus, isso é, pegar o chicote e sair correndo atrás de judeu, é mais valioso para mim do que as banalidades dos partidos deles, que seria o Partido Popular da Baviera, né? Então é isso que Hitler tinha em mente nas poucas vezes que ele cita Jesus. Era esse cara de chicote correndo atrás de judeu no templo. Por sinal, ele nem acreditava que o templo fosse judaico. O templo para ele era romano. E era por isso que Jesus estava lá, porque Jesus nunca entraria num templo judaico. Eu já citei esse livro aqui dos discursos até 1935, mas esse livro aqui são dividido em 18 partes. Na parte 3, tem um outro discurso de Hitler citando Cristo, que ele diz o seguinte: alguns pensam, ou dizem, né, que é anticristão lutar e subjugar outros povos. Mas nós respondemos, não estamos fazendo diferente do que o príncipe da paz, aí ele está se referindo a Cristo, né? Ele não fala Cristo, mas está se referindo a Cristo, em limpar o templo daqueles povos que praticavam usura e transformaram o templo numa caverna de ladrões. Em outras palavras, todo o contexto que Hitler cita Jesus, ele está falando de pegar um chicote e correr atrás de judeu. Hitler detestava a figura pacífica de Cristo. E isso é consenso, né? Tem um artigo publicado por Michael Nilsson, que é muito interessante também, mas ele diz o seguinte, ele diz assim: um relatório da polícia do discurso de Hitler, dia 18 de dezembro, era um discurso de Natal, enfim, aqui ele faz o contexto. E Hitler diz o seguinte: Cristo foi o grande protagonista da luta contra os grandes inimigos do mundo, o judaísmo. Cristo não era aquele apóstolo da paz que a igreja primitiva construiu ou desenhou. Hitler proclamou: mas o grande guerreiro, o maior guerreiro que já viveu. O ensinamento mais fundamental de Cristo foi a luta contra os judeus, esses inimigos da humanidade. Jesus começou esse trabalho, mas não conseguiu terminar. Aí ele diz que Hitler, terminaria o trabalho que Cristo começou. E ele ainda diz que o nacionalsocialismo, que era o partido dele, não estava fazendo nada mais do que pondo em prática o ensinamento de Cristo. E depois ele retorna o discurso no assunto de que os judeus eram inimigos de toda a humanidade. Então, quando Hitler pensa em Cristo, ele está pensando neste guerreiro que odiava os judeus e lutava contra os judeus. É por isso que você pode encontrar várias fotos de Hitler com chicote. Isso nada mais era do que a ideia de Jesus que ele tinha. Ele andava com esse chicote para cima e para baixo, como um símbolo de quem está expulsando os judeus da terra. Mas sobre Jesus propriamente dito, ele dizia o seguinte: esse livro aqui, Hitler's Table Talk, são as conversas de Hitler por detrás dos bastidores, com pessoas que ele nunca imaginava que isso viria a público. São as conversas privadas dele. Aqui ele revela quem era Jesus, na visão louca e distorcida dele, né? 30 de novembro de 1944, um ano antes do fim da guerra. Ele diz assim: Jesus com certeza não era judeu. Aí ele explica: os judeus jamais entregariam alguém do seu próprio povo para uma corte romana. Eles não condenariam a si mesmo. É bem provável que um grande número de descendentes de legionários romanos vivessem na Galileia. E Jesus provavelmente era um deles. A sua mãe até pode ter sido judia. Jesus lutou contra o materialismo da sua época. Isso é, contra os judeus. Então olha que interessante. Hitler acreditava num Jesus romano. Sabe quem mais me ocorreu agora que acredita num Jesus romano? Olha que interessante. Vídeo do Antônio Miranda, Jesus o Romano. A moda entre os neo-ateístas agora na internet é pregar o evangelho de Hitler, de que Jesus era romano. O Novo Testamento não é sobre Jesus, é sobre Roma. Jesus o Romano. Vídeo do Antônio Miranda. Olha que coincidência mais interessante, não é? Passaram a flertar com o que Hitler acreditava, apenas trocaram o judeu por cristão. Ou nem isso eles trocaram. Vamos continuar vendo o que Hitler achava de Jesus e, consequentemente, dos cristãos. Esse livro aqui, Memórias de um Confidente, tem umas declarações muito interessantes de Hitler para seus amigos pessoais. Tem um capítulo aqui, o 19, que fala de social-darwinismo, mas eu não vou focar nisso agora porque a ideia do vídeo é falar da esfera religiosa. Hitler, ele tá defendendo aqui que o socialismo é uma Weltanschauung, isso é uma visão de mundo, não sei por que eles não traduziram isso daqui. E diz que essa visão de mundo, do socialismo, nasceu com grandes homens do passado, entre eles especialmente Jesus Cristo. Foram eles que criaram isso, eles viveram e estabeleceram isso. Mas olha como ele constrói a visão dele de cristianismo. As comunidades que se chamam de igrejas cristãs não entenderam isso, falando do socialismo que Cristo implantou, né? Ou se entenderam, negaram ao ensinamento de Cristo e o traíram, pois transformaram a sagrada, santa ideia do socialismo cristão no oposto disso. Eles, falando dos cristãos, mataram isso, assim como naquele tempo os judeus pregaram Jesus na cruz. Eles enterraram isso, o socialismo, a ideia de Cristo, né? Assim como o corpo de Cristo também foi enterrado. E aqui que entra o ponto principal. Hitler diz assim: mas eles, os cristãos, permitiram que Cristo ressuscitasse, instigando a crença de que os seus ensinamentos também foram renovados, também renasceram. A tradução aqui fica meio complexa de entender, mas no alemão
então aqui é mais fácil de entender o que ele quis dizer. Hitler aqui está dizendo que a doutrina da ressurreição de Cristo foi colocada no lugar da verdadeira doutrina que Cristo pregou, que era o socialismo. Ele está negando que Cristo tenha realmente ressuscitado, mas que os cristãos inventaram a ressurreição para mascarar a verdadeira doutrina que é o socialismo. Ele diz, é nisso que recai esse monstruoso crime desses inimigos de Cristo, os cristãos. Então, para Hitler, os cristãos são inimigos de Cristo. Porque Cristo, na verdade, a única coisa que ele quis ensinar aqui era o socialismo. Na ideia de Hitler, Cristo era um mártir romano que foi assassinado pelos judeus e inventaram a ressurreição para esconder a verdadeira doutrina de Cristo, que era o socialismo. Aí, de volta ali no Table Talks, ele expande um pouco mais essa ideia. Ele diz que essa ideia que hoje é pregada pelos cristãos foi uma invenção de Paulo de Tarso. E ele reconta a história de Paulo de Tarso, dizendo que aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, na verdade, não aconteceu. Até porque Jesus estava morto e ele não acreditava na ressurreição de Cristo. Ele disse que ali Paulo teve uma epifania e teve uma ideia extraordinária, porque ele percebeu que os cristãos morriam pelo socialismo, pela doutrina de Cristo. E foi aí que ele forjou a história toda, distorcendo diabolicamente a ideia de Cristo. E ele diz assim, a religião fabricada por Paulo, que mais tarde passou a se chamar de cristianismo, não é nada mais do que o comunismo dos dias atuais, que é o que ele chama de ateísmo. E bem mais cedo ainda nesse livro, ele conta que os judeus queriam apagar da história o nome de Jesus por causa do socialismo. E que essa ideia de Paulo, de recontar a história de Cristo como se ele tivesse ressuscitado, foi para atrair os cristãos, e com isso daí ele conseguiu fazer os judeus, que antes eram apenas uma comunidade racial, se tornaram uma comunidade religiosa. Tudo isso faz parte do plano maquiavélico de Paulo. E assim eles usaram a religião judaica como forma de propaganda e de proteção deles mesmos. E transformaram nisso que é hoje. Então Hitler tinha tanto ódio dos cristãos quanto tinha dos judeus. Porque os cristãos, na cabeça dele, eram frutos do judaísmo. Fruto dessa maquiavélica invenção de Paulo que distorceu o socialismo de Jesus para criar a doutrina da ressurreição de Cristo para enganar cristão. E os cristãos eram apenas pessoas enganadas pelos judeus. Weikart resume a posição de Hitler no Hitler's Religion, na página 115, da seguinte maneira. No final, a evidência é preponderante contra Hitler ter abraçado qualquer forma de cristianismo na vida adulta, mesmo que ele tentou parecer como cristão para propósitos políticos. Aí ele continua ali. Ele admirava o Jesus que usava o chicote, a quem ele considerava um companheiro ariano na luta contra os judeus infernais. Mas ele detestava o Jesus que dizia a seus seguidores para amar os inimigos e dar a outra face. Ele também não acreditava que a morte de Jesus tivesse qualquer outro significado do que mostrar a perfídia dos judeus. Também não acreditava na ressurreição de Jesus. Em conversas privadas e monólogos, ele esbravejava contra o cristianismo porque ele nada mais era do que seguidores do rabino judeu Paulo, daquela história toda lá que eu contei. Então não existe a menor possibilidade de Hitler ter sido um cristão. Ele era tão cristão quanto Antônio Miranda. Foi criado em lar cristão quando jovem e depois abandonou o cristianismo. Mas as coincidências não param por aí. Frank Lothar Kroll, ele diz o seguinte: o fim do tempo do sistema e a superação definitiva da era da burguesia não eram os únicos critérios para a épica proclamação de Hitler. Havia ainda um terceiro elemento crucial para a transformação mundial na ideia de Hitler. O surgimento do nacional-socialismo, que é o nome da ideologia dele, finalmente iniciada com o colapso do cristianismo. Isso é, a ideologia dele só poderia ter o seu total cumprimento com o colapso do cristianismo. Esse era o plano de Hitler. Esse colapso, marcou Hitler, marcou o fim de uma tradição de quase 2000 anos, que esperava a transformação do nacionalsocialismo. E isso aqui é uma frase muito importante, que deveria se basear em fundamentos estritamente opostos às tradições cristãs. Isso é, Hitler não se tornou apenas não cristão, abandonou a igreja. Assim como os neoateístas do YouTube, Hitler se tornou anticristão. O seu plano só daria certo com um colapso completo do cristianismo. Steinman Gall, no livro, esse aqui foi um best-seller, chamado The Holy Reich, As Concepções Nazistas do Cristianismo. Esse livro teria muita coisa para mostrar dele, mas basicamente só para vocês entenderem qual que é a linha argumentativa, vou mostrar aqui apenas a introdução para vocês verem. Ele diz que Hitler tinha um grupo chamado de os Alemães Cristãos, que era uma ramificação do partido nazista com a intenção de infundir o cristianismo protestante com os princípios anticristãos do partido. Então, a ideia de Hitler se dizer cristão era para abrir as portas para que ele pudesse destruir o cristianismo de dentro para fora. Ele nunca quis ser cristão. Ele continua dizendo que o nazismo em si era um movimento que, na melhor das hipóteses, era não relacionado ao cristianismo, mas na pior das hipóteses,
era tão anticristão quanto antissemita e anticomunista. E ele diz assim, e uma coisa muito importante para entender o nazismo é largamente incontestável. Só os especialistas do YouTube que contestam isso, que é a crença de que, independente de cristãos terem aderido ou não ao movimento, e independente do nazismo ter se valido de algumas tradições cristãs ou não, o nazismo por si mesmo jamais poderia ser descrito como um movimento cristão. De fato, ele é comumente mais pensado como sendo anticristão. Não só não cristão, mas contra o cristianismo. E ele fala um monte de coisa aqui nesse livro que é bastante interessante. Porque isso é inconteste. As linhas nazistas, elas eram todas anticristãs. E olha que interessante. O nazismo se entendia como sendo uma substituição para o cristianismo. Aliás, uma substituição para a defunta fé cristã, que eles acreditavam poderem matar. De volta aqui no Table Talks, Hitler diz assim, ó, a lei da seleção, do que será que ele está falando aqui? A lei da seleção justifica essa incessante luta, permitindo a sobrevivência do mais apto. O que significa isso aqui? De onde será que ele tirou isso aqui? Isso aqui não tem nada a ver com o que Darwin falava, né? E ele diz assim, o cristianismo é uma rebelião contra a lei natural, um protesto contra a natureza. Levado ao seu extremo lógico, o cristianismo significa um cultivo sistemático da falha humana, ou do fracasso humano. Então, de acordo com o próprio Hitler, a seleção natural de Darwin é oposta ao cristianismo, sendo o cristianismo o cultivo sistemático do fracasso humano, uma rebelião contra a seleção natural, contra a lei natural. Considere, por exemplo, o que diz Joseph Goebbels, que foi um dos braços direitos de Hitler. Ele diz o seguinte, pode-se dizer que Hitler é profundamente religioso, mas completamente anticristão. Ele vê no cristianismo um sintoma de decadência, e com razão, porque é uma degeneração da própria raça judaica. Quer dizer, se a raça judaica já é degenerada, o cristianismo é pior, o que fica evidente nos seus ritos religiosos, né? E olha que interessante, eles não têm nenhuma racionalidade, se comportam feito animais, falando de judeus e cristãos, e acabarão, no fim, perecendo. Então, para Hitler, o destino de cristão e judeu era uma e a mesma coisa, a morte. E depois essa segunda parte é bastante interessante, mas não é o foco do vídeo, ele vai falar de evolução, ele vai falar de homo sapiens que não são nada além de animais, mas animais superiores, né? Como eu falei, tinha muita coisa para mostrar nisso daqui. Tinha tanta fonte que é difícil até escolher quais usar, mas eu vou terminar com Ernest Hanfstaengl, um dos melhores amigos pessoais de Hitler. Era esse cara aqui, ó. Esteve do lado de Hitler por muitos anos. Na página 158, ele conta uma experiência que eles tiveram próximo a um monastério, a um seminário teológico, enquanto eles paravam para fazer um piquenique. Ele diz que Hitler estava olhando os padres, os monges, os clérigos que estavam lá dentro, enquanto os jovens clérigos jogavam futebol, né? E Hitler fez o seguinte comentário: nós vamos ensiná-los ao ascetismo se nós chegarmos ao poder. Essa frase é bastante interessante. Ascetismo é se desfazer dos prazeres, né? Só que isso aqui é um eufemismo que Hitler usava para os judeus nos campos de concentração também. Diz que eles estavam ensinando ascetismo para os judeus, a se desfazer dos prazeres, viver só com o que precisa. E ele diz, olhando para os padres, os clérigos lá, que iria ensiná-los o ascetismo se chegassem ao poder. Aí ele diz que não aguenta ver esses monges se divertindo e grunhindo por aí, e que só vai permitir aqueles que quiserem ficar praticando o cristianismo em hospitais. Mas ele diz que o nazismo será a nova educação desses padres. E no final ele diz assim, é claro que seria uma propaganda muito melhor se o Papa resolvesse me excomungar, Hitler disse. Aí o Ernest olhou para ele abismado, porque era a primeira vez que ele tinha ouvido essa frase que ele haveria de ouvir muitas vezes no futuro. Aí ele pergunta, então por que você oficialmente não anuncia que abandonou a igreja? Aí o Hitler responde, por que eu deveria tirá-los do prazer? Isso é o prazer de eles mesmos chutar Hitler da igreja, né? Deixe que eles mesmos façam isso. O que foi a princípio uma frase enigmática, mas com os contextos seguintes, Ernest chegou à conclusão que o que Hitler estava querendo dizer é que se ele se proclamasse ateu, ele perderia os votos católicos. Opa, então tá aí o porquê que Hitler se proclamava cristão. Coisa que, como sendo apenas herético, não aconteceria. Então Hitler se proclamava cristão porque ele era político, óbvio, pelo mesmo motivo que os nossos políticos vão na igreja, porque ele quer voto, ele é político, não precisa nem ser muito inteligente para unir um com dois, né? E Ernest ainda fala logo no início do livro, na página 63, ele diz o seguinte, falando de Hitler, ele, para todas as intenções e propósitos, era um ateu, desde o tempo em que eu o conheci, apesar que ele proclamasse as crenças religiosas da boca para fora e sabiam que elas eram a base dos pensamentos de outras pessoas. Então olha que interessante, ao invés de ser cristão, Hitler, na verdade, pela boca de um dos seus melhores amigos, era ateu para todas as intenções e propósitos, mas era um político inteligente que se dizia ser cristão para ter votos de cristãos. E na página 261, ele diz claramente que o nazismo era ateísta. O nazismo nunca foi cristão. A filosofia nazista era completamente ateia. Se for parar pra pensar, é engraçado o quanto esse movimento neo-ateísta tem em comum com a pessoa de Hitler. Por exemplo, Hitler foi criado em lar cristão na infância. Ele então abandona o cristianismo, se torna completamente anticristão.
vira, em todos os sentidos da palavra, ateu, se une ao movimento de intolerância religiosa, nega a ressurreição de Jesus, afirma que a Bíblia é falsa, defende um Jesus romano, ganha vida às custas da mentira que conta sobre o cristianismo e investe todas as suas energias contra grupos religiosos. É claro que Hitler tinha algo que esses grupos não têm. Ele tinha a máquina do Estado em suas mãos, de modo que ele conseguia colocar a máquina do Estado contra esses grupos religiosos. Bom, a história tá aí, para nos ensinar dos erros que nós não devemos cometer novamente. Edmund Burke dizia que aqueles que não aprendem com a sua própria história estão fadados a repeti-lo. E é por isso que a história de Hitler foi tão bem documentada, e está aí disponível a todo mundo na internet. Eu realmente espero que uma história tão clara como essa sirva como exemplo, para que toda essa intolerância não venha se repetir de novo. Eu vou perseguir vocês. E fica aí a minha homenagem à morte dessa pessoa. Eu já falei aqui numa live, por que a gente não mata o Eberle? Eu tô falando sério. A sociedade... Ódio é uma dádiva, como diz Rage Against the Machine. Porque não basta combater as pessoas dessas. Tem que odiar mesmo, tem que desejar a morte mesmo. Pra mim, eles têm que ser fuzilados nas tripas do último pastor. Se morresse mais gente assim todo dia, tava ótimo. Se eu um dia for deputado federal, eu vou criar um gabinete, vai ter um gabinete anti-negacionista. E vocês estão fugindo que eu vou perseguir vocês. Ó, torce para que eu não seja, porque eu vou perseguir vocês. Por mim, negacionista teria que estar preso. Olha, tá gravado isso. Eu queria... Eu vou perseguir vocês. Eu vou perseguir vocês.